Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje, quarta-feira, um dia super especial para nós brasileiros, 7 de setembro, uma data que eu aprendi a compreender a importância dessa data. E eu queria desejar a todas as pessoas que hoje estão comemorando o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, que as pessoas recebam aqui o meu carinho, tá? Em forma de uma mensagem geral para todo mundo, que vocês possam desfrutar desse final de semana, desse feriado, desse dia do 7 de setembro, né? Onde a gente considera uma das datas mais importantes do Brasil, né? Desde 1822, quando Dom Pedro deu início à nossa trajetória da nossa independência. E sabe como que eu, Meire, comemoro a independência do Brasil? Eu comemoro de uma forma bastante singular. Eu sempre falo muito bem do Brasil, eu sempre relevo as pessoas que ainda não conhecem o Brasil, como o Brasil é um país muito rico, um país rico de cultura, rico de gente bacana, lugares lindos, de pessoas assim que são muito talentosas. Nós temos muitos talentos no Brasil e fora do Brasil, né? De brasileiros que moram fora do Brasil, eu conheço vários. E eu sempre estou levando o nome do Brasil, quase todo dia eu falo no Brasil, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, sempre tem algo que me remete à cultura brasileira, ao fato de ser brasileira, mesmo morando fora do país há muitos anos, mas é um dia que eu considero assim importante. E eu tenho ótimas memórias de comemorar o 7 de setembro, de como a gente comemorava o 7 de setembro naquela época, né, de infância e de adolescência. Então, até hoje está aqui, preso aqui na minha memória, o fato de se comemorar. Então, desejo a todos um feliz 7 de setembro para todo mundo, tá? Bom, gente, hoje à noite eu tenho uma live, assim, super especial. Eu resolvi trazer aqui no Meire na Web, aqui no Instagram, e depois essa live ela vai ser transferida lá para o meu canal no YouTube, Meire na Web. Se você ainda não conhece o canal, vão lá, se inscrevam no canal, assistam o canal. Eu tenho quase 150 vídeos, entre lives e pequenos vídeos que eu já preparei. E no mês que vem a gente vai fazer aniversário do Meire na Web, tanto do Instagram quanto do YouTube, foram criados todos na mesma época, e depois eu vou aí passar para vocês as surpresas dessa comemoração que vai vir no mês que vem. Então, se vocês ainda não conhecem o canal, vão lá conhecer, se inscrevam, porque ajuda bastante, até mesmo para eu ter acesso, para convidar mais gente para participar aqui, tá? Às vezes, pelo fato das pessoas saberem que o canal está crescendo, as pessoas têm mais interesse em vir e fazer a live entrevista comigo, ou mesmo participar de algum bate-papo que eu promova aqui dentro do canal do YouTube. E também do Instagram, porque o Instagram praticamente é a forma que eu encontrei de fazer o conteúdo para levar lá para o canal do YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para o pessoal que está no Brasil, boa noite para quem está em Atlanta. A nossa live, ela ficou marcada para 7h30 da noite, horário de Atlanta, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu sei que tem algumas pessoas de outras partes do mundo em horários diferentes que também estão nos acompanhando. Então, boa noite a cada um de vocês que vão estar aqui presente comigo, participando aqui dessa live de hoje e também prestigiando a minha convidada. Hoje eu estou trazendo uma convidada super especial, uma brasileira que tem uma trajetória linda, que está ligada à cultura, à música, a violinista Corina Brito. Ela é brasileira, ela tem vários projetos, trabalhos musicais e culturais, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a querida Corina Brito, que também é muito, vamos dizer assim, muito conhecida aqui pelos brasileiros, já participou de vários eventos. A gente vai aqui descrever, ela vai descrever para a gente a trajetória dela, de como ela iniciou no Brasil, passou por algumas cidades da Europa até chegar aqui nos Estados Unidos, tá? Então se preparem aí para assistir uma conversa de cultura, uma conversa sobre a cultura brasileira, sobre instrumento brasileiro, e sejam
Sejam todos muito bem-vindos, tá? Se tiverem alguma pergunta para fazer para Corina Brito durante a entrevista, vocês me mandam aqui que eu vou tentar ver se a gente coloca essas perguntas, se for dentro do conteúdo, se tiver tempo a gente responde tudo, tá? Então, boa noite para todos vocês e agora eu já vou fazer o convite. Boa noite! Tudo bem, Corina? Boa noite, Meire! Que ótimo! É a minha primeira vez fazendo isso daqui, então eu estava meio perdida assim, no que eu tenho que apertar. Não, tá tudo ótimo. Você fez perfeito, tá? E eu quero te agradecer, tá? Porque quando eu te convidei, você foi assim, super receptiva ao convite, imediatamente você me respondeu e a gente foi conversando um pouco, né? Até mesmo pela falta de tempo, né? Porque você é uma pessoa muito ocupada, eu também sou, mas a gente fez tudo de uma forma que essa live hoje está acontecendo e eu estou muito feliz de ter você aqui, tá? Então seja bem-vinda. E eu também estou muito feliz, eu te agradeço muito o convite, fico felicíssima porque é para falar das coisas que eu mais amo, música e cultura brasileira, então não podia perder essa oportunidade. É um papo bacana. E você sabe que eu acho que é um presente para a gente, né? Porque hoje, nós brasileiros, a gente está comemorando 7 de setembro, né? O Dia da Independência. Como eu falei há pouco, sabe, Corina? A forma que eu tenho de comemorar isso é sempre divulgar, é sempre falar com as pessoas. Das coisas boas do Brasil, das inúmeras cidades maravilhosas que a gente tem no Brasil, cultura, e assim, pessoas que são assim, muito, vamos dizer assim, talentosas, né? Tanto no Brasil quanto aqui. Então, acho que isso é a melhor forma da gente celebrar essa independência, esse 7 de setembro. Então, vamos lá, tá tudo bem contigo? Ainda agora. Ótimo. Então, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Primeiro, Corina, vamos começar falando um pouco da sua trajetória, como que você iniciou a sua carreira no Brasil, porque você já chegou ao exterior, né, como violinista e tal. Então, como é que você começou a tua carreira? Onde que você estudou? A partir de que época que você começou a se interessar por um instrumento tão lindo e que para muitas pessoas é muito difícil, que é o violino. Então, assim, vamos contar para as pessoas assim como é que foi esse início, teu início de carreira. Bem, isso realmente é um livro, né? Eu sei, então até. Sabe o que eu fiz, Corina? Eu até separei por tópicos, porque, gente, essa moça é tão talentosa, ela já participou de tanta gente, é tanto projeto, é tanta coisa que eu não sei se daria para a gente falar tudo numa live. Mas aí a gente vai tentar, tá? Vou te dar uma pincelada. Bem, eu venho de uma família grande e eu me lembro quando era criança, meu pai sempre perguntou o que todo mundo queria tocar. Então, vários já tocavam violão, então tinha 3 violões, tinha 3 pianos. Dizem na minha família que eu gostava. Tinha um desenho chamado Bolinha, um cartoon, não sei se você se lembra que era o Bolinha. E diz que eu vi o Bolinha tocando violino e foi o que eu escolhi. Então eu quero violino. Então quer dizer que na sua família você. Desculpa, na tua família, então, tem irmãos e tudo que tocam outros instrumentos? Olha, que tem. E o teu, então. Eu acho que isso vai muito da nossa cultura brasileira. Não tem uma casa no Brasil que não tenha pelo menos um violão. Na minha casa tinha violão, acordeão, piano, violino, tinha tanta coisa. Então, todo mundo foi exposto à música. Meus pais sempre acharam que a formação cultural, musical, era super importante para a nossa educação como um todo, né? E nesse ponto eu sou super apreciativa a esse investimento que eles fizeram para nós. Então, e aí eu continuei estudando, eu estudei no Conservatório Carlos Gomes em Belém do Pará, que é um conservatório maravilhoso. Eu tenho memórias maravilhosas. Excelente referência, né? Sem sombra de dúvida. E eu acredito, assim, a gente nunca está aqui, a gente sempre está em cima de ombro de outras pessoas, né? Então, eu sou super agradecida a pessoas, minhas primeiras professoras, Eliette Tavares, Elísia Leite. Você lembra, assim, você era o quê? Você era adolescente, era muito criança, a fase? Eu tinha 7 anos de idade. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei com 7 anos de idade, mas parei. Eu tinha uma professora que ela era meio dura, a professora Olímpia Castro, que era uma violinista fantástica, mas ela era acostumada a dar aulas a prodígios. Eu não era prodígio. Entendi. Então era meio difícil me ensinar, porque ela tinha assim, ela tinha um grau de exigência maior. Muito alto, muito alto.
E eu não estava, naquela época, adepta a seguir aquele plano todo. E naquela época, a educação musical era aquela coisa, manda a criança para a escola e, tipo assim, te vira, né? Então, não tinha aquele acompanhamento e tudo mais. Mas tudo bem, eu continuei estudando piano. E quando foi na adolescência, existia uma orquestra jovem sinfônica na minha cidade, a orquestra da universidade, que era do professor Altino Pimenta, ao qual sou extremamente agradecida também. Enfim, são tantas pessoas que eu sou agradecida. Claro. Né? E eu nunca esqueço meus antigos professores, eu sou tremendamente agradecida. Toda vez que eu fui a lindo. Belém, eu sempre fiz questão de ir lá e agradecê-los por tudo que eles me influenciaram, porque música é tão importante na minha vida e eu sempre faço isso. E aí, na época da adolescente, então fiz, eu já tinha 17 anos, me juntei na orquestra. Naquela época eu tive a sorte de ter vários professores maravilhosos, professora Alicia, professor Jarbas. Aí tinha uma professora de violino lá que se juntou a um projeto do conservatório, que ela tinha vindo da Europa, que era a professora Birgitta Fassifiri. E ela veio, ela era uma violinista da Orquestra de la Suisse Romande, que é uma orquestra super famosa. E ela veio porque o marido dela veio trabalhar naquele projeto da Transamazônica, você deve se recordar disso. Sim, claro. Então, isso foi assim. E aí eu voltei a estudar de novo. Naquela época, na verdade, eu fiz a faculdade de psicologia. Entrei, fiz faculdade de psicologia até quase o último ano. Aí larguei tudo e fui fazer violino e decidi estudar violino, fazer faculdade de violino em São Paulo, porque naquela época em Belém não existia faculdade. Entendi. Muita gente fazia, essa transferência, né? E São Paulo naquela época, então, era o polo, né? Deveria ser o polo, assim. São Paulo e Rio eram as mais... E tinha Brasília também, porque, inclusive, por muito tempo eu não tinha professora de violino, ia até Brasília ter aula, ou uma professora de violoncelo que morava em Belém naquela época, a Linda Kruger, que nos dava assistência, nos dava aula quando ela podia, a quem eu sou muito agradecida também. E era assim, a gente ia estudando, e aí ia para curso de verão em Brasília, fazer o curso da Cevesbras, que se eu não me engano o nome, ia fazer curso de Campo do Jordão, ia fazer curso de Teresópolis, todos os cursos que eram conhecidos naquela época, né? E eu acabei, então, transicionando e fui para São Paulo fazer faculdade de violino, uma faculdade de Santa Marcelina, que é uma faculdade hoje em dia super importante também, uma faculdade de arte. E foi assim. Toquei na orquestra, que era a orquestra Orquestra Jovem Municipal, que era do fantástico maestro Jamil Maluf, outra pessoa que eu sou extremamente agradecida. Mas eu preciso te adicionar uma coisa, eu também sou agradecida aos meus pais. E eu tenho 2 irmãos que nesse processo todo me deram violinos de presente. Então, meu irmão mais velho, José de Almeida Brito, que eu sou extremamente grata pelo violino, e o meu irmão, Jonas de Almeida Brito. Que legal, né? Você teve uma base, assim, pelo que eu observei aqui lendo toda a sua biografia profissional, você teve uma base muito interessante, porque você teve opção de verdadeiros mestres, né, de violinos, e também você teve uma base muito grande, porque às vezes é tão difícil, né, às vezes ter uma pessoa de talento na família, e às vezes a família não consegue, né, assim, acompanhar. E você teve, assim, eu não vou nem falar sorte, né, mas você teve, assim, uma gratidão muito grande dos pais terem incentivado, né, e os irmãos também. Os seus irmãos também, hoje, ainda participam de algo com relação a instrumentos? Eu acho que eles tocam só de lazer em casa. Uma é engenheiro. Então, né, tocam só como lazer mesmo. Eu acho que só quem seguiu realmente a profissão de música fui eu e a minha irmã Marta Maria, que era uma cantora muito popular em Berlim, nos anos 80. Inclusive, hoje seria aniversário dela. Hoje seria aniversário de 65 anos dela. Olha que lindo, né? A gente está aqui lembrando dela no dia do aniversário, tá? De onde ela estiver, receba aqui o nosso carinho, né, Corina? Ai, que linda! Minha irmã amada, ela era uma parada, como disse, já que é dia de 7 de setembro. Ela morava em Londres? Ela morava em Berlim. Minha irmã, na verdade, decidiu fazer música, ela viajou o mundo inteiro, mas sempre cantando. E ela era, assim, à frente do tempo dela. Como mulher, como cantora, era aí a luta. E morava em Berlim. Morava em Berlim por muitos anos. E, infelizmente, quando ela tinha acabado de assinar um contrato enorme para fazer um grande teatro em Berlim, ela teve um ataque cardíaco e faleceu.
Mas ela teve um disco, tocava direto. Todo mundo naquela época conhecia quem era Marta Maria. Ela era, digamos assim, embaixadora da música brasileira em Berlim. Olha que legal, bacana, né? Você deve ter muito orgulho, tá? A gente fica muito feliz de você aqui dividir conosco, né, essa informação. Então, você morando lá em São Paulo, e aí você começou a administrar, então, a sua carreira como violinista. Isso. Toquei por muitos anos, toquei na orquestra lá, terminei meu curso de bacharelado, fiz summer camps, né? E toquei em quartetos, trios, música de câmara, né? Mas eu vou te contar, porque certamente a gente vai encadear para o meu Art Administration, né? Que é administração de artes. O que aconteceu é eu sempre gostei de mexer com coisas de cultura, né? Eu gostava de tocar, mas eu nunca fui aquele tipo de pessoa. Tem pessoas que são... eles nascem para fazer aquilo e só fazem aquilo e Entendi. são super bons. E eu tenho uma admiração enorme. E, na verdade, por muitos anos, eu tinha uma certa, assim... Como é que eu posso te dizer? Não é inveja, mas eu tinha uma curiosidade. Como é que a pessoa pode só querer fazer aquilo? E são pessoas que, na verdade, estão super bem, porque eles têm, assim, aquela coisa, assim, né? Aquela meta, assim, e só fazem aquilo, só tocam violino e são super bons naquilo que querem fazer. Uhum. Me demorou muito tempo para entender que não é a minha praia, não sou eu, não faz parte da minha personalidade. Eu gosto de muitas coisas. Legal. E, ao mesmo tempo, demorou também tempo para eu começar a reconhecer e apreciar o fato de que eu gosto de muitas coisas. Me dá uma riqueza na minha vida, e inclusive no meu tocar, me deixa muito mais exuberante em relação à vida, porque eu gosto de tantas outras coisas, né? Eu tenho paixão por tantas outras coisas. E eu acho que tudo isso, todas essas coisas que eu gosto, elas contribuem no meu tocar, com no meu amor, certeza, né? Te dá mais, você tem uma harmonia, você tem uma conexão. Quando você fala de arte, né, quer dizer, tem vários, isso aí é um leque de oportunidades, né? Quer dizer, você acaba entrando em várias formas de arte, e eu acho que só acrescenta também, né? Até para você ter mais sensibilidade quando você toca. Sem sombra de dúvida. Então, e quando eu estava no Santa Marcelina, eu comecei a organizar eventos culturais. Eu me lembro que a Santa Marcelina, naquela época, tinha um tradicional... era a Semana de Arte, que vinha acontecendo por muitos anos. Naquele ano, um ano específico, eu fui a chairwoman, né? Eu fui a chair do evento. E bolei coisas mirabolantes, como é que eu queria fazer aquela Semana de Arte. E foi um maior sucesso. E tive a ajuda de pessoas maravilhosas. Nossa, a minha amiga Gilda Azevedo estava lá junto comigo, me ajudando a fazer o festival. Foram pessoas maravilhosas que me ajudaram naquele processo todo. A gente nunca faz as coisas sozinha. Nunca, nunca, claro. Nunca, nunca. Tudo que a gente alcança é com a ajuda de várias pessoas, né? E eu sei que foi uma coisa muito legal. Aí, a partir daí, eu fiquei empolgada e comecei a ter coisas mirabolantes. E a Faculdade de Santa Marcelina, ela era dirigida pelas freiras marcelinas. Elas sempre me deram maior apoio. Sempre me deram maior apoio. Eu tinha uma ideia, elas davam apoio. Aí eu vim com uma outra ideia de que eu queria fazer uma mostra de curta-metragem de filmes sobre arte. Aí eu fui até a USP, fui fazer pesquisa, fui falar com a diretora do departamento de cinema. Eu metia a coisa na minha cabeça e semente ia. Eu acho também que quando a gente é jovem, nós não vemos limitações, nós não vemos as dificuldades. A gente só vê a gente acaba. Mas eu acho que você estava descobrindo também, né? Tudo isso que tá envolvido também com a música, né? Tudo está ligado à música, à cultura. E aí você começou, então, a participar de criação de eventos, assim, oferecer a tua dedicação, teu trabalho. Então, e aí eu comecei a fazer esses projetos e eu contactava o diretor do curta-metragem, ou contactava digamos, se estava se falando sobre alguém, eu procurava... Teve um dos documentários que era sobre um artista plástico muito famoso e que já tinha falecido, mas a filha dele estava viva e tinha toda a pesquisa sobre ele. Então, eu contactei ela para ela vir falar sobre o filme. E eu sempre tinha ligado, eu procurava saber o número e eu chamava de frente, tinha um orelhão na frente do
Faculdade de Santa Marcelina não tinha celular naquela época, lembra? Que não. E aí era como você contactava, então, as pessoas? Eu conseguia os números e simplesmente chamava. Aí a pessoa me conhecia, me introduziu, eu tenho esse plano, eu tô querendo fazer isso. Eu me lembro que tinha um artista plástico super famoso na época, infelizmente eu esqueci o nome. E eu sei que quando eu fiz esses projetos todos, veio um professor da Faculdade de Santa Marcelina, do Departamento de Artes Plásticas, e me chamou, como é que você conseguiu colocar todas essas pessoas juntas? Aí eu digo assim, eu simplesmente liguei, chamei e eles toparam. Ele ficou impressionado, né? Porque como é que eu consegui juntar pessoas que certamente... Foi estratégia, entendi. Não, e certamente cobrariam em outras instâncias. Mas eu acredito que todos nós fazemos isso. Se eu vejo uma pessoa hoje em dia jovem fazendo umas coisas, eu não cobraria. Você está entendendo? Eu vou fazer lá porque quero ajudar aquela pessoa a manter aquele espírito de crescimento, de fazer alguma coisa. A gente vai cobrar para quem é já profissional. Mas para o aluno lá que está batalhando e querendo montar alguma coisa, a gente não faz isso. Então, eu entendo a mentalidade daquela época, né? E esse mesmo professor, na época, me comentou que, digo assim, olha, eu acho que você se sairia muito bem fazer um curso de administração de arte. Você tem um NACA, né? Você tem um talento para isso, é natural para fazer essas coisas. E aí, naquela época, no Museu de Arte Moderna lá de São Paulo, veio a Joan Jeffrey, que era naquela época a chefe do departamento de administração de arte da Columbia University em New York. E aí ele me falou, então eu fui lá fazer esse curso de alguns dias lá com a Joan Jeffrey, e aí mostrei o que eu tinha feito, já tinha praticamente um portfólio, eu já mostrei para ela o que eu tinha feito. E ela então me convidou para ir para Nova York para fazer o meu mestrado em administração de arte. Aí eu fiquei empolgadíssima, né? Eu digo, claro, que legal. Administração de arte, né? Porque eu via uma coisa mais expansiva. Até antes disso, a minha ideia seria sempre ser violinista e, como todo violinista brasileiro, pensava teria que ir para a Alemanha para estudar, fazer pós-graduação, essa coisa toda. Então, até antes de aparecer essa outra veia de administração de arte, antes era isso. Aí apareceu essa outra coisa, né? Quer dizer, eu nunca parei de tocar, nunca parei de ser violinista, só expandi o meu mundo. Certo. Fiquei toda animada. Quando foi um mês depois, esse mesmo professor digo assim, olha, vai ter um outro curso lá no Museu de Arte Moderna. Dessa vez vai ser liderada por um moço britânico. Aí lá eu fui de novo, fazer o curso de novo, mostrei meu portfólio e ele fez o mesmo convite. Você não quer vir para a Inglaterra a fazer o seu mestrado? Aí pronto. Aí foi na Inglaterra, eu estou vendo aqui. Foi na Inglaterra que você fez o mestrado em administração de artes pela Universidade de Londres. Isso. Tá. E aí eu te falar, foi o mel na sopa, como ele falou, me convidou para ir para Londres, eu sempre quis ir para a Europa, né? Então era um sonho meu ir morar na Europa. Os Estados Unidos nunca foi uma coisa que me atraía muito. Até eu acho que também por causa da Europa, né, Corina? Tem muito mais opções, né, com relação à arte, a estudar. Você não acha? Você concorda comigo? Eu acho que, na verdade, a nossa cultura, por exemplo, em Belém, eu acho que a nossa cultura brasileira era muito mais perto da europeia do que da americana. Tá? Se você vai para Belém, quando eu estive em Portugal, eu me lembro que eu digo, nossa, me lembrou Belém da minha infância. Né? Belém foi a última que se desvencilhou de Portugal. Então, na minha criança, tinha ainda muito aqueles prédios, né, de português, de arquitetura portuguesa, aquela coisa. Então, eu acho que de cultura nós achamos muito mais próximos da europeia do que da americana. Mas, logicamente, como nós sabemos, o poder econômico dos Estados Unidos abrange o mundo inteiro e começa a mudar muitos traços de culturas originais ou nativas, como deveria se chamar aí. Mas aí, tudo bem. Aí fui para Londres, então decidi ir para Londres. E foi uma coisa maravilhosa. Foi realmente... Foi uma boa experiência, assim, foi uma boa experiência, assim, você... Experiência maravilhosa. Preciso te dizer que antes de ir para Londres, porque eu estava em São Paulo, aí terminei o curso em São Paulo, fui para Belém ainda, trabalhei na Fundação Carlos Gomes e liderei um
projeto cultural fantástico que foi esse mirabolante, que a gente teve várias ideias, eram de 5 braços, assim, para alcançar música de uma maneira abrangente. Então, eu ia todo domingo, eu estava na Praça da República, ou apresentando os concertos de jazz. Tínhamos uma banda de jazz. Ai, que maravilha! Os concertos de música de câmara que eu transmitia na Rádio Cultura, todas as quintas-feiras. Tinha projeto que ia para o countryside, para as outras cidadezinhas mais distantes. Mais distantes de Belém. Então, e tinha também a outra projeto que as crianças das escolas vinham no Teatro da Paz, que é a nossa Opera House, né? Que é nosso teatro maravilhoso. É inclusive, eu tenho até eu já fiz uma live sobre turismo, né, com um guia de turismo profissional, guia de turismo, e ele comentou muito a respeito do teatro lá em Belém. Ele fez uma explicação muito, muito interessante, muito linda. E você você fazia esse projeto com as crianças, assim, crianças de escola. Teatro e eu vi uma orquestra, então era sempre um conceito educacional. Então esse projeto era uma coisa maravilhosa, que eu amava muito. E a partir daí, naquele ano e meio, e também tocava na Orquestra de Câmara de Belém, que foi fundada naquela época também, que hoje em dia se expandiu, estou na Orquestra Sinfônica. Enfim, tudo cresceu em Belém, depois que eu saí, tudo mudou. É normal isso acontecer. Mas maravilhoso. E aí... A gente tem que impulsionar as coisas, né? Tem que dar o impulso para depois a gente voltar e reconhecer que a gente fez parte, né, daquele momento, né, do início. Então, isso faz a gente ter muito prazer de saber que você começou, que você impulsionou algo que hoje está dando muito certo. Sem sombra de dúvida, e eu sou extremamente grata por todas as oportunidades que tive. Mas nesse ano e meio que eu passei em Belém, então eu fiz os contatos em Londres, fez aquele processo todo, tive que fazer o TOEFL, o teste, né? Não o TOEFL, que o TOEFL é para a Universidade Americana, tive que fazer o do British Council, tive que fazer o da cultura inglesa, tive que fazer os testes todos para poder ir. E quando cheguei lá, foi muito interessante, porque normalmente eu costumo dizer que a minha saída de Belém para São Paulo, eu acho que foi aqui, digamos, a gente fala de cultural shock, por exemplo. Então, eu acho que cultural shock foi mais de quando eu saí de Belém para São Paulo do que de São Paulo para Londres. Com certeza. Eu entendo o que você está falando. Já tinha exposta a um mundo muito grande, com outras ideias, com outras variedades. Logicamente, o que eu vi em Londres foi uma diversificação de culturas. Eu me lembro quando eu estava no metrô, eu vi uma pessoa indiana vestida toda de sari, porque naquela época as pessoas ainda costumavam se vestir mais de maneira tradicional. Então eu vi vocês vestindo, wearing o kilt, né? Vestindo aquela saia, né? Kilt, aquela saia escocesa, que eu acho lindo, por sinal. E vi naquela época também era a época dos... gente, como é que eles se chamavam? Não é grunge, a pessoa era bastante emaciada, eles se vestiam todo de preto. Era uma cultura assim meio tipo do Sidney Vicious, que era aquele cantor daquela época, né, que tinha esse tipo de cultura. E era fascinante isso para mim, ver essa mistura de cultura todas, né? E também o que foi legal em Londres foi, durante o meu curso, eu tive a oportunidade de fazer trabalho voluntário com a London Symphony Orchestra, porque era o mesmo prédio. Nós estávamos alojados no prédio chamado Barbican Center, que é um prédio assim fantástico, tem muitas coisas culturais. Então eu fazia às vezes trabalho de voluntário com a London Symphony e, logicamente, recebia os tickets para ir nos concertos. E eu podia assistir muitos. Que legal! Então você tinha, né, a oportunidade de assistir outros, né? De assistir outras pessoas, outros talentos, e ao mesmo tempo você também participava. Olha, tem umas pessoas aqui fazendo elogio. Ai, desculpa. Tem umas pessoas aqui fazendo elogio, acho que a Esmeralda está falando aqui, tá? Corina, que maravilha a sua dedicação e comprometimento com a música. Obrigada, tá, Esmeralda, pela sua participação. E uma outra pessoa também, Corina, que colocou aqui foi a Nilza Pinho, que maravilha de saber mais de você profissionalmente. Bom, obrigada. Isso, né? As pessoas reconhecerem
o talento, né? Conhecer o seu esforço de trabalho e tudo. E tem mais coisas aqui, tá? Um grande abraço da sua prima, alguém lá de Belém do Pará. Olha que legal Beijo aqui assistindo a de gente. volta, minha prima. Obrigada, tá? Pelo pessoal de Belém. Então, você teve essa oportunidade de também você fazer um trabalho voluntário, de participar. Quanto tempo você ficou lá? Assim, foram alguns anos? Foram uma pequena temporada? Eu fiquei quase 3 anos, porque depois que Tá, eu um bom terminei lá, tempo. alguns amigos falaram, vê se você consegue algum trabalho. Eu queria muito ficar mais um tempo na Europa. Tá. E eu tentei arranjar algum trabalho, mas era realmente muito difícil. Muito difícil. Naquela época eu consegui visto. Claro. E até os meus próprios amigos britânicos, embora meu curso fosse muito internacional, tinha gente do mundo inteiro no meu curso, que foi bastante também. Mas os próprios britânicos não conseguiam achar emprego em Londres. Eles tinham que ir para outras cidades mais distantes. Eu digo, não, Entendi. vai ser difícil, então, ficar aqui. E foi quando surgiu, então, a possibilidade de vir para os Estados Unidos. Porque meu irmão, que veio para cá quando tinha acabado de nascer, ele veio para estudar na Johns Hopkins, em Baltimore. E a minha irmã, que tinha terminado o mestrado dela, doutorado em Heidelberg, estavam aqui e me chamaram de por que você não vem para cá e vê se você consegue alguma coisa? Então, essa que foi a transição da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas então, outra coisa que eu amei de ter morado em Londres também foi a possibilidade de ter viajado, de ter conhecido mais, viajado na Europa, né? Facilita, né? Quando você está naquele eixo ali, você consegue, né? Se você morou, você falou 3 anos, né? Deu tempo de conhecer muita coisa, né? Tudo próximo com relação vamos dizer, distância de um país para o outro, né? Então, a experiência realmente foi uma experiência fantástica para você. E aí, você chegando aqui nos Estados Unidos, qual foi a primeira cidade que você morou? Eu fui Você para foi para Maryland primeiro? Onde meu irmão está. Tá. Então, ele lá. Agora, o que é mais interessante, quando eu mudei para cá, eu acho que o choque de morar em Londres e Baltimore, para mim, não foi legal. Eu não gostei, né? Eu não gostei. Então, tinha até pensado assim. São dois pontos totalmente diferentes, né, Corinne? Completamente, né? E eu estava tão imersa numa cultura Na tão cultura, rica. eu entendo. No West End, de olhar musicais, porque também era outra coisa que eu tinha, uns projetos que eu ficava envolvida, aquela coisa, a gente sempre envolvida em projetos voluntários, aí tem possibilidade de ver outras coisas. Então, eu vi vários musicais, né? Porque eu ganhava os ingressos, né? Então, era maravilhoso essas coisas. Quando você é estudante, você tem todas essas possibilidades, né? De ganhar os bacana mesmo, né? Então, nossa, foi uma coisa assim, uma imersão cultural em Londres. E eu digo para você que eu acho que em todos esses anos de Estados Unidos, eu não chegou ainda ao nível de exposição cultural. E agora, deixa eu até colocar assim, cultural, porque a palavra cultural, ela pode ser assim, muito pesada no sentido, porque cultura em todo nível, né? Eu estou falando mais em termos da cultura erudita, digamos assim, tão chamada erudita. É até bom você esclarecer, né, para poder as pessoas entenderem melhor. Eu entendi completamente. Então, eu vi músicos na Europa que nunca vêm aos Estados Unidos, ou que raramente, ou se vêm, só vai para Nova York. Então, não os vejo, né? Não vejo esse nível, entendeu? De músicos, vários festivais, Notchnitka and Sophie Mutter. It's like, I mean, unbelievable. Impressionante. Eu me lembro de cada uma dessas coisas com tanto carinho. Deixa eu até te contar uma coisa. Um dos hábitos que nós tínhamos em Belém nós sempre fomos ao backstage falar com o músico, né? Você vai agradecer, vai lá, depois quando você é jovem. Um show, depois da apresentação da orquestra, você vai lá e cumprimenta. Era um hábito para mim, né, fazer isso. Então, quando eu cheguei em Londres, eu fazia a mesma coisa. As pessoas achavam aquilo estranhíssimo. Ninguém entendia como é que eu tinha coragem de ir até o backstage falar com o artista. Cumprimentar o artista, né? Eu fui lá dar os parabéns, que adorei o concerto, né? E por causa disso, eu tive contato com músicos impressionantes, de chegar lá, conversar,
Com alguns deles até fiz uma certa amizade, entendeu? Então foi uma coisa muito interessante. Corina, você tinha alguém assim, porque quando a gente estuda, né, assim, eu, por exemplo, eu fiz teatro na minha adolescência até chegar na faculdade. Eu cheguei a fazer teatro amador e depois profissional, mas aí foi uma outra história que rolou, acabei deixando. Então, eu tinha ídolos que eu tinha muita vontade de ver no teatro. Você teve alguém, assim, quando nessa sua trajetória de ir para Londres, né, de você estar viajando e tudo, numa dessas suas idas assim ao teatro, ir atrás para ver o pessoal do backstage depois do show, você chegou a encontrar assim com alguém assim que era uma grande referência, né, para você como violinista? Tenho. Eu tinha um dos meus primeiros LPs, lembra do LP? Está voltando de novo, vinil, né? Por sinal, nesse ponto, eu sou agradecida ao meu irmão Paulo Brito. Ele me deu uma coleção de LPs naquela época, uma coleção enorme de músico, de livro de arte. Então, nesse ponto, eu sou extremamente afortunada de ter uma família que sempre apoiou, me estimulou e apoiou as coisas que eu fazia. E eu sei que eu tinha esse LP, que era o Itzhak Perlman, tocando o concerto de Brahms, que eu escutava muito, 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 muito. Lo and behold, lá estava em Londres e vou assistir o concerto do Itzhak Perlman. Consigo, né? Vou lá. Acho que esse ticket eu paguei. E aí vou no backstage, caminho no backstage. Depois eu fui saber mais tarde que só eram pessoas convidadas que podiam no backstage. Mas eu simplesmente caminhei naturalmente no backstage, porque eu não sabia que era só convidada. Eu simplesmente fui caminhando e cheguei lá. Você foi lá e conseguiu falar? Mas a história mais engraçada com ele foi o seguinte, porque você, então, era uma fila grande para falar com ele e tudo mais, de convidados, né, lá atrás para falar com ele. E eu pensando aqui, o que eu posso dizer para o Itzhak Perlman que vai fazer alguma diferença? Esse homem já escutou tudo na vida, né, não vai fazer diferença nenhuma. E eu fiquei assim, aí chegou a minha vez. Aí eu fiquei na frente dele, olhando ele me olhando. Você ficou emocionada, então? Uma palavra. Eu não conseguia falar uma palavra. Eu sei que depois de um certo tempo, ele estendeu a mão e dizia: muito obrigada por ter vindo. Thank you so much for coming. I digo, thank you. Eu entendi perfeitamente. Você sabe, Corina, que assim, você ficou diante, vamos dizer assim, né? Diante de uma pessoa muito importante no âmbito, né, da música e tudo. Então, aquilo te deixou... Você sabe que eu tive uma experiência assim também? Eu fui a um show uma vez de uma pessoa que eu tinha, assim, que eu acompanhei a carreira durante todo o tempo que a pessoa esteve no auge. E no dia que eu tive a oportunidade, você sabe que eu fiquei tão, vamos dizer assim, eu fiquei tão atônita que as pessoas que estavam comigo perguntaram para mim assim, o que houve com você? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente acha que é tão distante você chegar perto de uma pessoa tão talentosa, que quando você consegue chegar perto, você não imagina que é uma pessoa, vamos dizer assim, nós somos normais, né? Vamos dizer assim, né? É uma pessoa importante, é uma pessoa talentosa, mas que você pode bater um papo e dizer, olha, eu sou de tal lugar, eu estou aqui porque eu vim te ver. Então, eu entendo perfeitamente. E ele foi bastante acessível, né? Nossa, ele foi super gentleman, né? Foi super gentleman. E o que é interessante é porque eu não sou o tipo de pessoa, eu nunca tive problema de falar com ninguém. Seja famoso que for, mas nesse dia não consegui falar uma palavra. Legal. Foi uma experiência e tanto. Maravilha. Você mereceu ter encontrado. Então, aí quando você chegou em Nova York, você voltou para Nova York não, ou você Nova ficou York. lá em Baltimore, né? Você ficou em Baltimore. Tá. E aí de lá você... Então, então você foi para lá e aí você começou a fazer o quê lá, assim, em termos de... Baltimore, eu tentei achar emprego na área de administração de arte. Tá. E eu fui para algumas entrevistas. A primeira pergunta que faziam naquela época é: Can you do fundraising? Que levantar dinheiro para a instituição. Para você fazer não é isso. Especialidade, nunca foi e não tenho interesse. Não é aquilo que eu me sinto. Eu gosto de criação, eu gosto de criar projetos, eu gosto de liderar projetos, é isso que eu gosto. Até eu brinco assim, eu gosto de gastar o dinheiro, mas não eu não gosto de ir lá e procurar pelo dinheiro. Eu gosto de gastar o dinheiro de uma maneira legal. Mas
comecei a fazer fundraising. Então, naquela época, era paramount, era super importante que você soubesse fazer fundraising. Uhum. Então, enquanto eu não conseguia procurar nada, eu voltei, então, a dar aula de violino. Tá. O que eu fiz a vida inteira, inclusive quando eu estava em Londres também, tocar em grupo de câmara, tocar em orquestra comunitária, aquela coisa toda. Certo. Eu decidi o que ia acontecer, né? Uhum. E aí, com o tempo, depois, eu procurei um trabalho mais sólido e eu fui dar aula em escola. Então, dei aula em escola. Nossa, que legal. Foi uma experiência maravilhosa. Algumas delas também foram traumáticas, mas foi tudo um aprendizado. Claro. Né? Tudo um aprendizado, Claro. eu considero. Mas foi muito legal. Foi muito legal entender como funciona ensinar numa escola pública, o que é completamente de ensinar num conservatório. Para mim, o que foi o choque maior foi que no conservatório a pessoa vem para aprender música. Tá. Então, o interesse já está imbuído, já está intrínseco naquele environment, naquele meio ambiente. Na escola pública, você tem que continuar convencendo as pessoas que isso é importante o que você está fazendo, né? Uhum. E eu tinha uma mentalidade que era muito diferente daquilo tudo. Então, eu sempre falava com os diretores das escolas, conversava muito, né? Por exemplo, eu sabia que o horário de professor de música tinha sido criado para dar o horário de planejamento para as pessoas da classe. Tá. Enquanto elas estavam planejando, isso. Eles e quando teriam as crianças fazer, vão, entendi. Quando as crianças vão para a aula de música. E eu discordava dessa abordagem. Eu falava com o diretor, eu digo, gente, o que eu vejo é assim, eu acho que nós, como sociedade, temos que sentar e planejar. O que nós queremos construir? E a partir daí, do que nós queremos construir, e você desenha um currículo. E música é importante? Você acha que é importante? Arte é importante? Entendi. Visual art é importante? Então, vamos colocar isso de maneira honesta e honrar esses horários, honrar o budget para aqueles programas e tudo mais. E como nós sabemos, aí eu vou entrar na linha que eu acho que é como educadora, né? Uhum. A arte é fundamental em tudo. Exatamente. Inclusive, são as artes que trazem juntos todas as outras coisas, seja matemática, geometria, o que for, geografia. Até eu considero até uma coisa muito interessante também, até a questão da disciplina, né? Porque hoje em dia, eu sou pedagoga, eu sei que a disciplina é das grandes dificuldades que a gente tem na sala de aula, né? Manter a disciplina das crianças e tal. Então, até para isso, né? Manter a disciplina, o respeito pelo instrumento, né? O respeito pelo outro. Então, assim, tem várias coisas que você pode balancear dentro dessa sua aula, né? Sem sombra de dúvida. E se você imaginar, por exemplo, a disciplina que requer, né, para estudar música, né, é muito grande. Normalmente, por exemplo, com meus alunos particulares, eu sempre comparo. Eu digo, nós somos atletas. Nós temos a mesma preparação de um atleta. Exatamente. Há horas e horas e horas a fio de treinamento, entendeu? E para você, às vezes, tocar com outras pessoas, no time, né? Mas, e como atleta também, e já se começa a discutir isso nos últimos 10 anos, que são os injuries, né? Os problemas que as pessoas têm, de uso constante daquele mesmo movimento, né? Então, tudo isso existe. Agora, eu acredito, para mim, existe uma coisa que a música vai beyond. Muito mais além. Por exemplo, você tem razão. Você não vai poder tocar o seu violino, você não vai poder jogar futebol com 80 anos de idade, mas você vai poder tocar o seu violino com 80 anos de idade. Não, eu falo para você, é belíssimo, assim, é de você, eu andei olhando os vídeos seus, assim, é de você parar e aquele momento que a gente precisa, né, de ouvir realmente, né, de apreciar o som. Aquele silêncio, que não é um silêncio, na verdade, né? É a música. Eu imaginei assim, olhando, vendo o teu trabalho e tudo, assistindo, é aquela coisa de encher os olhos, assim, sabe? De você assistir, de você ouvir, de você se emocionar, de você ter
transcender, né, vamos dizer assim, o teu momento, a tua memória, porque a gente vive uma coisa tão maluca e eu falo isso, sabe, Corina, porque você sabe que você trabalha, né? Você trabalha também, você leciona, você ensina as crianças e tudo, dá suas aulas e tal, e eu vejo muito isso, por exemplo. Se a gente não colocar isso dentro da sala de aula ou nas escolas, a gente vai acabar perdendo tudo isso. Então, eu na minha sala de aula, não quero falar da minha sala de aula, não quero interromper o teu assunto, mas eu uso todo dia de manhã, quando as crianças chegam na sala de aula, eu uso por meia hora, 40 minutos, eu coloco música clássica na minha sala, que é a hora que eu estou recebendo as crianças, eu estou recebendo os pais, eles estão chegando na minha sala, porque pela manhã eles vêm para a minha sala, né? No final da tarde é que a escola leva para frente, vai fazer o capu, né? Que é quando eles saem no carro com os pais, com os responsáveis, já não vem mais na sala de aula. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu quero criar um environment na minha sala de aula, uma chegada que seja uma chegada silenciosa como a música. Então eles já estão tão acostumados. E você sabe que muda, sabe? Muda o comportamento. Vai aí um exemplo as professoras de criança, né? Eu ensino criança de 4 anos e meio, 5 anos. É uma forma que você tem das crianças chegarem, acaba com um mau humor, elas chegam mais alegres, elas fazem uma festa quando vê os amigos, entendeu? Então, eu acho que a música, ela transforma muito. Então, por isso que eu acho que esse seu trabalho, eu quero que você fale mais sobre isso, como que você desenvolveu esses teus projetos, como que você chegou a trabalhar nos Estados Unidos com a escola pública, trazendo um instrumento para a sala de aula. Então, vamos falar sobre isso, que eu acho que é muito interessante as pessoas saberem. Sim. Então, quando eu ensinava na escola pública, eu ensinava o que era chamado música geral e tinha um coral de crianças. Tá. Muitas escolas não tinham a condição de ter instrumentos. Então era coral, que foi, inclusive, eu fiz coral quando era criança e foi uma experiência maravilhosa, tenho memórias maravilhosas. E o primeiro instrumento nosso é a nossa voz, né? Então, o coral é super importante. Eu recomendo todos os meus alunos de violino cantarem na escola, se juntem ao coral, se juntem ao coral, se juntem ao coral. Desde a quarta série, se estiver até mais cedo, melhor ainda. Uhum. Ou no coral da igreja, ou no coral, de onde tiver um coral, cante, né? E nós fizemos apresentações maravilhosas, eu fazia pequenos musicais também. E por alguns anos eu ensinei escolas que eram o que eles chamam de inner city, que tinha muito pouco dinheiro as escolas, né? Tá. E normalmente eram de minorities, minoridades, né? Uhum. Então pessoas pobres. Nossa, então eu criava assim um grupinho, praticamente a gente era uma famíliazinha, né? Aí eu ajeitava coisa para a gente cantar em outros lugares, ou levava as crianças para ir ver um concerto em outro lugar, e tentava expô-los para diferentes coisas. Mas tem uma coisa que você expôs aí com a sua aula tocando para as crianças na sua classe, que para mim é o que eu faço também, inclusive. Eu tenho aula de grupo e as crianças vêm e todas elas entram, tem uma música tocando, e simplesmente se deitam aqui no tapete, se relaxam aí, se escutam a música por um tempinho. Eu acho que isso, para mim, é como se fosse um processo meditativo. Uhum. Né? Não se fala tanto em meditação hoje em dia, isso, né? Exatamente. Né? Estar presente e tudo mais. E, para mim, inclusive, eu acho que quando eu pratico, quando eu estou estudando, quando eu estou tocando, para mim é um momento meditativo, porque eu realmente estou presente naquele momento. Uhum. Né? É ali. Na minha cabeça não tem aquele monkey mind, né? Não vai ficar pensando, eu tenho que fazer o jantar. Não dá. A minha cabeça é tão imersiva naquilo que eu estou fazendo que eu estou presente. E eu acho que esse processo que você está fazendo é super importante, porque eu acho que hoje em dia a attention span da criança é muito limitada. Eu acho que é importante permitir a criança simplesmente ficar quieta. Não, e você sabe que os pais, eles chegam e dizem assim, falam comigo e dizem assim, você sabe que eu gosto de chegar aqui na sua sala, tem uma harmonia boa, sabe, assim, aquele bom dia com a música de fundo, e você sabe que eu sou a única brasileira dessa escola e a única brasileira que faz essa técnica de manhã cedo. Meu sonho é que as outras professoras, já conversei com algumas, aí ainda não chegou a hora, entendeu? De usarem também a mesma técnica, mas eu acho que ajuda bastante. A gente começa amanhã assim, muito, muito tranquila, muito feliz. Então, voltando aqui ao teu assunto,
você iniciou essa. Você criou uma escola lá mesmo, ou você criou a escola aqui quando você chegou na Geórgia? Você, what? Não entendi o que você falou. Quando você chegou na Geórgia, né? A gente já pode falar um pouquinho de quando você mudei, chegou aqui no estado da Geórgia? Para a Geórgia, aí resolvi abrir meu próprio Tá. estúdio. O teu primeiro estúdio, é isso mesmo. Eu falei escola, mas é o primeiro estúdio que leva o seu nome. Corina Brito, tá. Studio, yeah. Então, resolvi sair da escola pública porque eu queria realmente me dedicar mais a... E, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que tem certas coisas que na escola pública você praticamente está de mãos atadas. Tem certas coisas que eu queria mudar e que eu não tinha como mudar. Inclusive, falando com o diretor da própria escola, ele dizia, Miss Brittle, a senhora tem ideias maravilhosas, mas não vão acontecer, porque todos nós a gente escuta muito assim. isso, viu, Corina? A gente escuta muito isso. Então, eu decidi, quando mudamos para a Geórgia, eu resolvi abrir meu próprio estúdio, continuar o meu processo que eu já vinha fazendo por anos, ensinando particular. Claro. Porque, embora eu desse aula na escola pública, eu também dava aula particular a vida inteira. Então, resolvi abrir meu próprio estúdio, aí fundei a orquestra jovem aqui no condado de Forsyth, que não tinha naquela época orquestra de jeito nenhum, agora já tem, graças a Deus. E já tem um programa de orquestra em algumas escolas, está começando, então eu acredito que o meu pontapé de ter uma escola comunitária, de uma orquestra comunitária, ajudou a impulsionar esse processo todo. Então, não perca a fé, que o que você está fazendo vai influenciar de certa maneira. Entendeu? Assim como a minha orquestra influenciou o crescimento das orquestras aqui, a gente dá uma pontapé. Então, Corina, você foi a pioneira na região, né? Aqui, você falou... Da orquestra de corda, sim. Fui a pioneira. Que legal! Fiquei super feliz que foi assim. Foram anos de muito sucesso. Claro. Agora, estamos fazendo orquestra porque estou expandindo outros interesses também. E é aquela coisa na vida, às vezes tudo é cíclico, né? Tem um claro. E eu estou expandindo outras coisas também. E tem o Brazilian Music Society, né? Que é a organização que tenta promover música brasileira. Acho que é hiper importante, senão eu vou enfatizar aqui, a música brasileira, a cultura brasileira traz divisas enormes para o nosso país. Uhum. Mas muito mesmo. Respeito, tá? E isso aqui também. Tá? As pessoas têm muito mais. Tem um impacto muito retorno muito maior. O que nós temos de pessoas talentosas fazendo coisas maravilhosas na nossa cultura, música erudita brasileira, mas é assim, e pessoas sendo reconhecidas lá fora, entendeu? Só precisa ser reconhecida pelo nosso país um pouco mais, né? Você sabe que eu já tive o privilégio aqui de entrevistar outros artistas brasileiros também, e cantores e tal, músicos. E é sempre assim, né? A gente vê, por exemplo, que existe muito talento lá, mas existe muito talento também que sai de lá e que vem ser reconhecido, vem mostrar o talento fora do Brasil, né? Interessante isso. E a Geórgia está ficando muito rica de talentos. Você não acha, Corina? Tem muita gente boa aqui de talentos, né? De altíssimo nível. De altíssimo nível, né? A nossa querida Fernanda Noronha, com vários prêmios. E tem outras pessoas também. Eu teria aqui uma série de nomes para falar. Então, como é que está a tua participação hoje aqui no estado da Geórgia? Com o que você está fazendo hoje? Vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal. Então, gente, a Corina mora aqui, tá? No estado da Geórgia, no mesmo estado que eu moro. Tá? E a gente, eu sei que você tem assim, um trabalho maravilhoso, você já recebeu o prêmio. Você pode falar para as pessoas também dos prêmios que você já recebeu? Olha, de reconhecimento? Eu falo muito essas coisas porque eu gosto só de fazer as minhas coisinhas do meu jeito. Eu sei, mas eu gostaria muito que as pessoas soubessem que você é uma pessoa premiada, que você tem uma carreira linda, muito talentosa. Eu sou uma pessoa que não falo muito dessas coisas porque eu acho que o prêmio não é o que é importante para mim. Desde que eu gosto de fazer aquilo que eu goste e que eu ainda esteja tendo prazer e que as pessoas gostem daquilo que eu faço também, para mim é o maior prêmio. Logicamente, eu recebi comenda, já recebi isso, já recebi prêmio daquilo outro, mas isso para mim não é importante. Eu não gosto de enfatizar dessas coisas porque eu acho que o mundo é tão grande, com tanta gente talentosa, que não ganhou prêmio, que merecia receber prêmio,
que eu acho que eu prefiro não ir para essa linha. Eu acho que tudo bem, tudo bem. Mas olha, gente, ela é uma pessoa premiada, tá? Ela não quer falar, mas ela é. Vamos lá. Então, Corina, e vamos falar um pouquinho da tua participação como convidada, né, na Sinfonia de Atlanta. Como é que foi essa participação? Então, esse foi um projeto, eu sou subscriber, eu assino, faço assinatura para assistir os da Atlanta Symphony, levo os meus alunos para assistir e conheço vários músicos de lá. Então, através disso, eles me convidaram para liderar um projeto que eles tinham de outreach. Como é que se chama outreach? Era um projeto que eles tinham de ensinar a escola do pre-kindergarten numa escola de inner city, uma escola de minoridade, uma escola certo. De minoridade. Então, eu fiz esse projeto eu acho que foram 2 anos esse projeto, eu liderei esse projeto. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Parabéns, muito bacana. E o que mais você quer falar? Você quer falar um pouco também do... vamos falar do pianista André, né? O gênio brasileiro. Muito bom, né? Algumas das pessoas que eu trouxe com o Brazilian Music Society, né? Então, eu fiz projetos com o Consulado Brasileiro de Atlanta, eu fazia parte do Conselho de Cidadãos, então eu organizei, naquela época, a parte, foi a celebração dos 100 anos do Vila Lobos, que eu organizei junto ao consulado, organizei aquele concerto, depois teve outras coisas que eu participei também junto ao consulado, com o Brazilian Music Society, depois teve a Orquestra Jovem do Pão de Açúcar, que foi um sucesso. E, por último, a última vez que eu tive foi o que eu trouxe aqui, foi o André Memari, que é um pianista que quem não conhece, por favor, corra e vá um gênio brasileiro, conhecidíssimo internacionalmente. E que espero que seja muito mais reconhecido ainda no Brasil. Mas, Mary, tem uma coisa que eu vejo que o nosso tempo está chegando ali no final. E uma coisa que eu queria fazer, se você me permitir. Claro. Eu queria prestar uma homenagem à minha irmã, Marta Maria, que era cantora, né? Marta Maria. E gostaria... Hoje seria o aniversário dela. 7 de setembro hoje. E, para mim, a música é uma maneira maravilhosa de homenagear o nosso país, tá? Então, eu gostaria de te ler... vou tocar a Melodia Sentimental do Vila Lobos. Faz se você isso, me permite, gente. Olha que linda. Ela me surpreendeu, tá? Porque eu nem cheguei a pedir, porque eu falei assim, nossa, a gente tem tanta coisa para conversar, eu não sei se ela vai querer fazer. Mas fica aqui à vontade. Eu gostaria de fazer isso, mas deixa eu te falar que a Melodia Sentimental, por sinal, é uma letra da Dora Vasconcelos com música do Heitor Villa-Lobos. E olha só, a Melodia Sentimental faz parte da obra Floresta Amazônica, que foi feita para o filme Green Mansions, do Mel Ferrer, dos anos 50. Olha aí o nosso Brasil de novo, fazendo coisa para gringo ver, como a gente chama, né? Eu vou te ler o poema e vou tocar no violino a melodia, se você me permitir. Fica à vontade, vai ser um prazer enorme te ouvir. Então, a letra do Melodia Sentimental. Acorda, vem ver a lua, que dorme na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçura, clara chama silente, ardendo o meu sonhar. As asas da noite que surgem, percorrem no espaço profundo. Ó, doce amada, desperta, vem dar teu calor ao luar. Quisera saber-te minha, na hora serena e calma. A sombra confia ao vento o limite da espera. Quando dentro da noite reclama o teu amor. Acorda, vem ver a lua, que brilha na noite escura. Querida, és linda e meiga, sentir teu amor e sonhar. E a melodia do Vila Lobos.
Linda! Muito obrigada, Corina. Você não sabe como você me emocionou. Eu acho que emocionou também as pessoas que te assistiram. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse momento tão lindo, tão encantador, né? E eu acho que você fez também uma homenagem muito linda, não só ao Brasil, mas também uma homenagem à sua irmã, que hoje, se estivesse aqui conosco, estaria fazendo aniversário. E eu agradeço a cada um de vocês que veio aqui. Assistam a live depois. Depois eu vou enviar lá para o canal do YouTube com toda a edição. Não tenho palavras para te agradecer, tá? Esse momento tão lindo. A gente precisa marcar um café, tá? Para a gente se encontrar, conversar e se abraçar. Adoraria! Super obrigada pelo convite e muito obrigada por todas as pessoas que assistiram. Meu beijo infinito e muito amor para todos. Obrigada. Obrigada, Corina. Obrigada, tá, gente? Uma boa noite para vocês, tá? E um feliz final de noite aí. Celebrem aí o 7 de setembro com muita paz, com muita harmonia. Tchau para todo mundo. Boa noite.